Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre o cuidado de nós não aposentarmos a nossa fé e de não nos apoiarmos nos templos. E a palavra do Senhor para a nossa vida hoje se encontra em Jeremias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11, que irá falar sobre o templo como algo que não protege a nação iníqua. Ou seja, quem que nos protege? É o que nós vamos refletir nesse instante. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: Estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Então, essa palavra, né, esse texto é uma chamada, é uma advertência, uma exortação, né, do Senhor para nossas vidas. Nós que frequentamos os templos, igrejas, nós que conhecemos a palavra do Senhor. Então, neste texto transparece as questões de coerência, né, entre fé e vida, da prática da justiça em relação ao próximo, né? Em relação ao que está à margem, né, da sociedade, o oprimido, aquele que também segue ou procura, né, outros deuses, e também da profanação da casa de Deus. Então, aqui aparente, né, o discurso sem prática. Um povo que ia ao templo, um povo que frequentava os cultos, né, mas que na prática estavam distantes do Senhor. Eles achavam assim: estamos no templo, então o Senhor está conosco aqui e está de bom tamanho. Não tinha aquela preocupação com o outro, né, com o que estava acontecendo com aqueles que estavam, vamos dizer, próximos da vizinhança. Então, de certa forma, eles ficaram independentes de Deus. Na verdade, quando Jeremias fala ao povo que estava ali reunido no templo, ele proclama a vontade do Senhor no momento em que o povo de Judá vê fracassar sua esperança por independência nacional. Então, o povo passou a depositar, né, a confiança no templo, ou seja, aposentaram a fé. Aposentaram a fé. Então, Jeremias mostra que esse apoio no templo não era a saída. E aí ele vai apontar para a mudança de vida, né? Uma mudança que fosse profunda para que essa correspondesse de fato à vontade do Senhor. Então ele vai mostrar para o povo a importância do compromisso, da obediência ao Senhor, da prática da justiça ao próximo, da igualdade aos oprimidos, da fidelidade ao Senhor nessa justiça, né? Uma vida de fé, de fato, e não de aparência. Então, o comportamento, né, do povo foi criticado por Jeremias no seu dia a dia, porque eles estavam acreditando que eles estavam salvos ali pela presença de Deus no templo. Mas fora do templo,
a vida deles era bem diferente, né? Fora do templo, eles faziam o que queriam, né? Eles esqueciam que servia o Senhor, esqueciam dos mandamentos, eles deixavam de cumprir os seus votos, eles roubavam, matavam, adulteravam, não amavam as pessoas. Então, quando a gente traz essa realidade, daquele contexto, daquela época, para a nossa realidade hoje, a gente não estamos aqui para julgar ninguém, mas a gente precisa avaliar, né, a nossa vida para que a gente possa ver, será que eu estou muito diferente nas minhas atitudes em relação àquela época? Será que eu tenho amado de fato meu próximo? Será que eu não tenho colocado a minha casa, a minha TV, o meu celular, meu emprego, minha família, minha vida no lugar, né, de Deus? E aí eu estou confortável nisso, eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está no comando, está dirigindo, né, a minha vida. Eu sou dizimista, eu contribuo, eu participo, eu vou à igreja, eu canto, eu oro na igreja, eu encontro os irmãos. E com isso você acha assim, tá ótimo. Para quê que eu vou fazer outra coisa? O que mais que eu tenho que fazer? Minha vida tá tranquila. Eu não tenho nenhum vício, eu não mato ninguém, eu não estou roubando, eu não estou me enquadrando nessa situação dessas pessoas que Jeremias está aqui exortando, né, que Jeremias está falando. Mas eu gostaria, né, que você refletisse, né, nesse momento, porque o povo de Israel também não sentia dificuldade de assistir os cultos de vez em quando, né, de ir ao templo, porque eles se asseguravam da salvação. À medida que eu vou ao templo, à medida que eu frequento o templo, eu me asseguro da minha salvação nessa manutenção que eu vou fazendo de vez em quando. Então, nem todos, às vezes, também estão assim tão comprometidos, né, com os cultos, com as programações, ou que seja, eventos que ocorrem nas suas comunidades. Muitos estão ali, mas já aposentaram a fé. Então, o Senhor, ele nos mostra que quando esse pessoal, né, aqui no contexto, quando o povo de Israel, eles estavam agindo desta forma, eles estavam se escondendo como salteadores, né? Como diz o texto, onde eles queriam se abrigar como salteadores, né? Se escondem em seu covil, como diz aqui no texto também de Marcos, após terem praticado os seus delitos, né? Os seus assaltos. Então, quantos, né? Nos dias de hoje, talvez tentam se esconder no templo? Continua pecando, continua errando, continua com seus conflitos na família, continua talvez falando mal do vizinho, do irmão, continua falando mal do patrão, do seu líder, continua desrespeitando as pessoas, tentando controlar a vida das pessoas, né? Porque isso de certa forma dá prazer quando você tem o poder de controlar a vida do outro e não se arrepende, né? Todos os dias isso vai acontecendo, mas aí à medida que eu vou ao templo, eu esqueço de tudo, enquanto eu tô ali, reparo, né, vamos dizer, as minhas arestas, sinto perdoado e volto a cometer as mesmas coisas, sendo às vezes indiferente, negligente ao outro, que precisa de mim, que precisa às vezes de uma assistência básica, não digo nem só material, mas às vezes uma palavra de encorajamento, uma oração que seja, uma conversa, uma escuta ativa. E aí você vai agindo, né, no dia a dia, fazendo as suas coisas, passa a semana corrida e pronto, domingo é dia de eu ir ao culto. Aí você vai à igreja, sente bem de estar ali e pronto. Então, quando a gente lê o capítulo 8, também, né, de Jeremias, aqui destacando os 5 e os 6, fala assim, desviam, não fala o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então é algo duro, né, de se ouvir, mas o Senhor está nos exortando, né, nos chamando ao arrependimento e quando fala, que fiz eu? Isso é uma chamada para a gente olhar para dentro de nós mesmos. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando diante do Senhor? Como que está a minha fé? Eu estou me apoiando apenas no templo? O templo é o que me dá segurança, me dá força?
Ou eu estou vivenciando a cada dia essa presença de Deus? Não que o templo não seja importante para a nossa vida, não que a gente não sinta falta dessa comunhão com uns com os outros no templo. Mas o que a palavra de Deus, o que Deus está querendo nos dizer é que templo não salva ninguém. Ele é importante para nos direcionar, para nos dar uma direção ali a partir dos momentos que cantamos, que lemos a palavra, né, que estudamos a Bíblia, mas o mais interessante de tudo, o mais importante, né, que o Senhor sempre está dizendo ao seu povo, que nós não podemos ter um discurso e não praticar aquilo que nós queremos. Nós temos um discurso de ajuda, de influenciar as pessoas, da igreja fazer diferença no bairro, de nós sermos diferentes, mas na hora do vamos ver, nós não temos força. A gente volta para as nossas casas e fica tudo do mesmo jeito. Tem um provérbio também mundial que diz assim como o etíope não pode mudar a sua pele ou o leopardo as manchas, assim o que se acostuma ao pecado fica impossibilitado de mudar a sua vida. Então, muitas vezes a gente acostuma com alguns hábitos, com algumas coisas e a gente não consegue mudar, como diz aqui esse provérbio. Então, ter um Deus verdadeiro na nossa vida significa confiar e crer de coração. Então, em quem ou o que você tem confiado de coração no momento? A minha fé é muito mais forte quando eu vou na igreja. Amém. Que você gosta, que é ir à igreja, ao templo, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Mas eu tô querendo dizer que se amanhã ou depois não existir templo, destruir todos os templos, como que nós vamos fazer? Você vai aposentar a sua fé? Então eu convido você agora a depositar totalmente a sua confiança em Deus e não se esconder no templo. Alguns ficam até pulando, né, de templo em templo. Vai numa igreja, vai em outra, que não tá bem, não me satisfez, vou para outra, não firma. Então o Senhor te chama, o Senhor nos chama ao arrependimento, para que seja fiel, para que você seja fiel, para que você permaneça junto, íntimo dele. Porque somente assim você não vai aposentar a sua fé, somente assim você não vai se apoiar ou escorar, vamos dizer assim, no templo, para camuflar, quem sabe, né, seus erros, seus pecados, mas você precisa se direcionar ao Senhor e pedir a Ele o perdão, né, para os seus pecados. E quando você estiver lá no templo, você está tranquilo, louvando, né, adorando, junto com os irmãos, adorando ao Senhor, por tudo que você tem vivido, independente do templo, durante a semana, né, naqueles dias que você não vai ao templo, porque você se faz testemunha, porque você não se esconde na igreja e deixa que as pessoas que estão em situação de rua continuem sem auxílio, sem uma oração, sem uma visita que seja ali na rua, para levar um alimento, um cobertor, uma roupa que seja, ou nos abrigos, e na própria comunidade, porque se a gente sondar nos nossos bairros onde a gente mora, sempre vai haver pessoas necessitadas, pessoas que estão revirando os lixos nas ruas, que agora isso tem aumentado muito, com o alto índice, né, de desemprego. Então, eu gostaria que você cumprisse sim os seus votos, porque o Senhor nos faz essa chamada para que a gente cumpra, né, os nossos votos, que a gente frequente sim a sua casa, o templo, mas antes disso, de frequentar o templo, nós precisamos andar em obediência, cumprindo sim os votos em obediência, não nos escondendo aos domingos, na igreja, ou de vez em quando, em algum dia da semana, mas e nos outros dias úteis, né, a gente aposenta a fé. Nos dias úteis, a fé fica aposentada. Aí quando chega no domingo, naquele dia de ir ao templo, aí você retoma, né, o seu pensamento, né, a sua vida cristã diante do Senhor. Então não é isso que Deus quer. O que Deus deseja é que nós depositemos a nossa confiança plenamente nele todos os dias da nossa vida. Nós precisamos depositar a nossa confiança nele. Então eu vou orar nesse momento, né, para que o Senhor tenha misericórdia, né, de nós, de você, para que andemos segundo o seu coração. Deus querido, Deus de amor, nós te louvamos nesta hora,
porque o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, o Senhor é aquele que nos perdoa, aquele que nos purifica de todo pecado. Por isso nós estamos aqui sendo alertados, exortados pelo Senhor, para que mesmo nessa importância, nessa alegria que temos de poder, ó Deus, celebrar juntos com os irmãos no templo, ainda que por algum momento, por algum tempo, ó Deus, estamos mais distantes, ó Deus, mas o Senhor nos mostra, Deus, sempre que nós somos a igreja, o templo que habita o Espírito Santo. Que o Senhor possa estar habitando em nós, nos preparando a cada dia, Deus, para cumprirmos os nossos votos feitos ao Senhor, os nossos compromissos com o Senhor, com a tua igreja, com o teu reino. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a olhar para o próximo, para o necessitado, para o oprimido, para aquele que está com fome, aquele que está injustiçado, aquele que tem necessidade, que possamos, assim, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor faria, ajudar da melhor maneira possível, dentro das nossas condições, dentro das nossas forças. Ser conosco, nos ajude e nos perdoe, ó Deus, e que possamos sempre nos apoiar no Senhor e não nos escondermos, ó Deus, de outras formas. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo. Amém.